Nós vamos ler o Salmo 121 todinho, irmãos. É muito grande, né? Salmos capítulo de número 121, e eu sei que tem muita gente que já deve saber de cor. Né, pastor? Pelo menos o primeiro, né? Eu concordo desse grupo. Então, o Salmo 121 diz assim a palavra do Senhor: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, podem sentar. Meus irmãos, é um salmo demais assim conhecido, né, da igreja, às vezes até mesmo de ímpios, né? A gente vê este salmo às vezes num adesivo de um carro, né? Às vezes pregado numa geladeira, né? Nós vemos esse salmo que foi lido aqui. Mas por que eram escritos esses salmos? Estes salmos, a palavra salmos vem de falar de louvor, de cântico. E o povo de Deus, né, o povo de Israel naquela época, eles iam todos os anos, pelo menos 7 vezes em Jerusalém, para as festas que haviam em Jerusalém. Festas como a Páscoa, festas do Tabernáculo, do Pentecoste, né, várias festas que haviam, eram 7, se eu não me engano. E o povo, quando a gente fala do povo de Israel, o povo de Israel, ele era um povo separado em 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó. E os lugarejos que eles moravam não eram perto de Jerusalém, às vezes. Tinha gente que fazia caminhadas longas até chegar lá na cidade de Jerusalém, aonde eram celebradas as festas. E este salmo aqui em especial foi um salmo composto, né? Até fala assim, cântico dos degraus. Era um cântico que era cantado quando o povo estava caminhando para Jerusalém para as festas. Então, assim, nós não sabemos como que era aqui o cântico, né? Como que eles cantavam. Mas a letra era essa. E às vezes a letra para nós fica diferente de se achar um tom. Mas para eles, com certeza, havia ali uma harmonia de cântico, né, para eles cantarem. Mas o que interessa, não só no louvor que eles cantavam, que nós cantamos, é aquilo que estamos cantando. Por isso que a gente tem que prestar atenção quando a gente canta um louvor e adora ao Senhor, porque naquela letra Deus às vezes está falando conosco, nos confortando, às vezes nos trazendo esperança, às vezes renovando as nossas forças. Porque o louvor é isso, o louvor, ele liberta a alma do homem, né? Até o pastor que esteve aqui na quinta-feira falou sobre a questão das palavras que saem das nossas bocas, e o louvor é algo que agrada ao Senhor, que libera muitas das vezes o poder de Deus em nossas vidas. Nós lembramos lá de Josafá que quando ele já tinha decretado de Deus a vitória, pessoal, essa peleja aí vocês não vão ter que pelejar não, vocês só fica de pé, confia que eu vou trazer a vitória. Mas ele resolve louvar. E às vezes quando a gente louva, a vitória que já está decretada, ela vem até mais rápido. E foi o que aconteceu com eles. Enquanto eles colocou ali o grupo ali dos levitas, dos cantores, o Senhor trouxe a vitória. E o povo de Deus, nesse salmo que nós lemos, eles iam cantando assim, ó, eleva os meus olhos para os montes. Né? Então, quer dizer, eles estavam numa caminhada provavelmente em lugares, né? Não é igual hoje, até hoje em dia, se a gente for analisar, se eu for sair daqui para ir até ali em Miraí,
são 30 quilômetros, mas no trecho que eu vou fazer, vai ter determinados lugares que nós vamos passar que não vai ter habitação na beirada da estrada, né? Vai ser um lugar, às vezes, deserto. Você até pensa assim, poxa, se meu carro quebrar aqui, né, onde que eu vou arrumar um socorro, né? E imagine o povo lá naquela época, que iam, geralmente, a maioria a pé. Alguns poderiam ter um camelo, né, um animal, mas a maioria andava a pé. Então eles olhavam em redor deles, às vezes, e viam os montes, né? Eleva os meus olhos para os montes. De onde que vai vir o socorro se o ladrão vier? Porque haviam ladrões naquela época. Senão Jesus não contaria a parábola do bom samaritano. Não é isso? Que ele conta que saiu ali para caminhar para onde? Para Jerusalém, né? Para Jericó? Jericó para Jerusalém. Então, o ladrão abordou, foi assaltado e tal, mas ali passou um bom samaritano diferente, né? Nós não vamos entrar nesse meio dessa história. Ele estava aqui, né, o salmista escreveu falando assim, olha, eleva os meus olhos para os montes. E ele faz, né, o povo fazia no louvor uma pergunta, de onde que vai vir o nosso socorro? Se levantar algum animal feroz, né, se vier alguma besta fera, como havia naquela época, num lugar deserto, né, de onde vai vir o socorro? Nós vamos ter, né, não tinha telefone para ligar para o SUS, não tinha como chamar alguém. Então eles estavam assim, gente, da onde que vai vir o socorro? Aí eles mesmos respondem, o nosso socorro, o meu socorro vem do Senhor. Aleluia! Mas não é um Senhor qualquer, é o que fez o céu e a terra. Aleluia, glória a Deus. Alguém conhece alguém que fez algo parecido? Ninguém. Pode se procurar que jamais vamos se encontrar. Porque o nosso Deus, ele é criador de todas as coisas. E quando ele diz assim, o criador do céu e da terra, porque ele estava olhando para o monte, era terra. Se olhasse um pouquinho para cima, eles viam o céu. Mas espera aí, gente, quem formou aquele monte, quem formou aquele céu, é o Deus a quem eu sirvo. Eita glória! E como já foi dito aqui hoje, nesta manhã, nós devemos confiar, né? Eu escutei da boca da irmã, confiemos no Senhor. Então, ele fala, o próprio salmista diz isso. E se a gente for lembrar de um caso que aconteceu com, se eu não me engano, acho que com Eliseu, se eu confundir os irmãos, me desculpe, mas acho que foi com Eliseu, que quando ali ele foi cercado por um grande exército de um rei que Eliseu estava adivinhando, né? Eles acham que era adivinhando, mas não, era Deus que revelava a Eliseu. E o rei ficou inconformado, porque, gente, todo lugar que a gente vai tentar pegar Israel, o pessoal já é avisado, a gente chega lá, o pessoal já não está lá. Aí o pessoal lá do rei falou assim, olha, lá em Israel, porque o rei já começou a falar assim, ó, tem alguém dentre nós aqui que deve estar entregando. Eu falo aqui, e ele escuta e vai lá e entrega para o rei de Israel. Aí o pessoal já começou a ficar com medo, assim, rapaz, o rei vai matar um de nós aqui. Aí fala assim, ó rei, não é isso não, é que lá em Israel tem um homem lá, um profeta, um tal de Eliseu, que ele adivinha. O senhor pode pensar lá na sua câmara, deitado, sozinho, que ele sabe o que o senhor está pensando. Mas não era Eliseu, era Deus que conhece todas as coisas e que revela a quem ele quer. Ele revela aos seus. E aí o rei fala assim, então beleza, junta um exército, vai lá e traz esse homem aqui. Eu quero ver esse homem. Quem conhece a história sabe que estava Eliseu numa casa num vale, de manhã cedinho o moço, né, a Bíblia fala o moço de Eliseu, aquele que ajudava, né, provavelmente era o Geazi, ele sai para fora e quando ele sai, ele olha para os montes e vê o monte, né, ele não olha nem para o monte, ele fala que estava cercado por cavalos, por rei, pelo exército do rei, o exército dos sírios. E aí ele olhando aquela situação, ele deve ter pensado, rapaz, vou levar meus olhos para o monte para ver se tem alguém me defender, né? Mas os olhos do moço de Eliseu não estavam abertos. Mas eu creio que nesta manhã aqui, irmãos, todos nós,
através do Espírito Santo de Deus, já tivemos os nossos olhos abertos. Nós olhamos o problema em nosso derredor e já vemos que aquilo não é nada perto do tamanho do nosso Deus, que fez os céus e a terra. Eliseu falava assim, hoje, né? Lá não fala, mas né, vamos dizer que fosse o Geazi mesmo. Ô Geazi, por que você está assim, rapaz? Espera aí que eu vou orar para você. Orou para ele e falou assim, Senhor, abre os olhos dele. E quando ele abriu, Deus abriu os olhos, os olhos espirituais, Geazi contemplou que havia no monte lá por cima do exército dos sírios que estava cercando, quem? Carros e cavalos de fogo. A palavra de Eliseu para Geazi são muito mais são os que são por nós do que os que são por eles. Meu irmão e minha irmã, creia nisso nesta manhã. Não importa a circunstância, não importa o lugar onde estamos, nós temos que elevar os nossos olhos não aos montes, nós temos que elevar os nossos olhos espirituais ao nosso Deus. E como elevar isso? Usando aquilo que foi pregado aqui quinta-feira, a fé. Porque a fé, quando você fala assim, eu creio, o Senhor lá no céu sabe se você está falando da boca para fora ou se você realmente acredita. E olha, eu me lembro de um momento que eu vivi há pouco tempo atrás, eu não sei se o Samuel vai recordar, mas eu lembro que eu não sabia, né? Quando vencia na escola da prefeitura, tem um período lá que é tipo um prezinho, e a mesma escola pula para outro período, né? 2 anos de prezinho, aí pula, mas é na mesma escola. E eu não sabia, rapaz, que tinha que fazer uma outra matrícula, né? E aí, rapaz, me chega a notícia, eu já estava lá no serviço, quase 11 horas da manhã, falou assim, ô fulano, você está sabendo, Isaac, que tem que fazer a matrícula, hoje é o último dia? Aí eu, não estou sabendo não. Ih, rapaz, então já era então, hein? Porque, infelizmente, tem gente que ficou na fila a madrugada inteira para poder renovar essa matrícula, porque ali é difícil arrumar a vaga. Eu falei assim, ih, rapaz, que coisa, hein? Mas se o Senhor quiser, Ele vai abrir uma porta para mim. Aí eu falei isso, meu pai foi embora e ele chegou lá em casa. Ele foi embora mais cedo. Quando eu cheguei em casa mais tarde, já era mais de 1 hora, meu pai chegou lá de bicicleta. Isaac, corre lá na escola. Eu disse, o que foi, pai? Não, porque eu fui lá, rapaz, e na hora que eu cheguei na porta da escola, eu falei assim, ô fulano, será que não tinha jeito, rapaz, mais de fazer? Rapaz, parece até que é coisa de Deus, rapaz, porque acabou de chegar essa senhora aqui, que ela ficou aqui a madrugada inteira na fila, mas o filho dela não quer que o menino estude aqui mais não. Aí ela veio aqui falar que coisa, aí se ela não importar de passar a vaga para o seu neto, é só o senhor trazer os documentos. Aí meu pai falou assim, vamos embora, Isaac, vai rápido, senão vai que é assim é o servo do Senhor, irmão. Nós confiamos que Deus tem sempre o melhor para nós. E Ele está no controle de todas as coisas. Então, tipo assim, não foi porque eu era melhor do que ninguém que Deus arrumou isso. Não, é porque eu sirvo ao Senhor. É porque nós confiamos no Senhor. Então, o Senhor, Ele tem o melhor para nós. E Ele sabe quando às vezes nós erramos, né? Porque foi um erro meu não ter procurado saber disso. Mas o Senhor cuida dos seus. Pode levantar a besta fera, pode levantar o ladrão, pode vir um esquecimento do irmão, mas o Senhor não deixa de cuidar. Então, assim, o nosso socorro, ele não vem do homem. Às vezes aquela mulher, e eu lembro que meu pai ainda falou assim, que a mulher falou assim, eu perdi a madrugada inteira aqui nessa fila. Então, o Senhor usa às vezes o ímpio para abençoar o justo. Assim é o servo do Senhor. E olha, o Salmo, eles continuavam cantando, ó, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Meus irmãos, nós temos um Deus que 24 horas por dia, e se tivesse 24 horas e mais 10 segundos, ele não dorme, e nem cochila, né, tosquenejar.
nem cochila, ele está em todo o tempo olhando para você, meu irmão, para você, pastor, para você, minha irmã, para mim. Ele está olhando para nós lá do céu e cuidando, zelando. Às vezes nós erramos, né, falhamos, mas ele vai lá e pega no nosso pé e fala: não, não bota o pé aí não, meu filho, bota aqui, ó. Aqui tem uma armadilha, não bota aí não. É assim, ele não vai deixar o nosso pé vacilar, né? Muitas das vezes você vê lá o jogador lá na Copa, lá torceu o pé, vai ficar né, no mínimo 2 jogos lá sem jogar, mas nós não, irmãos, nós não paramos, nós estamos indo, o povo estava indo para Jerusalém, para quê? Para uma festa, e nós estamos numa caminhada, irmãos, para uma festa, para as bodas do Cordeiro. Um dia nós vamos chegar lá no céu. E nessa caminhada, se nós estamos nessa trilha, o Senhor vai pegar na nossa mão, no nosso pé, aonde precisar, mas não vai deixar vacilar. Porque Ele é o nosso Deus. Ele não vai deixar vacilar o teu pé. Por quê? Porque tem armadilha no meio do caminho? Tem, irmãos. O adversário, ele vem, ele vai atrás, vai na frente, ele tenta arrumar de todo jeito para não deixar nós chegarmos lá em Jerusalém. Mas o Senhor, Ele está guardando 24 horas por dia. Só basta nós não olharmos para os montes, mas olharmos para o Senhor, confiarmos no Senhor. Podemos até olhar: ah lá, rapaz, surgiu um lobo lá em cima. Tamanho daquele lobo perto do tamanho do meu Deus. Né? Surgiu aquela pessoa para falar isso de mim. Oh, não esquenta a cabeça não. Glória a Deus que cuida de mim. Meus irmãos, em todas as coisas o Senhor cuida de nós. Não deixará vacilar, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Pensa bem, irmãos. O povo caminhando num lugar deserto e o sol batia nele. O que gera o sol no homem? Uma sombra. E essa sombra te persegue aonde você vai, você não foge. Quando a gente é criança, às vezes você fica até tentando pisar na sombra, assim, não sei, né? Mas ela mexe junto com você. É assim o nosso Deus. Ele é como a nossa sombra. Ele, aonde você pisa, Ele está ali. Você pode achar que fez uma coisa errada, que errou, que falhou. Não, Deus me abandonou. Não, Ele está ali. Ele está ali para te ouvir. Ele está ali para poder te perdoar. Ele está ali para poder te restaurar. Ele está ali para te segurar na mão se você for cair de vez e tentarem te matar. Ele está ali porque, como o pastor mesmo disse, nós fomos escolhidos, nós fomos separados. O Senhor quer nos preservar até o dia perfeito. A única pessoa, irmãos, que pode atrapalhar nós chegar no céu, não é o lobo, não é o ladrão, não é o adversário, somos nós mesmos. É quando a gente duvida, é quando a gente diz assim: eu não quero Deus. Aí é diferente, aí Ele vai largar nós mesmos. Mas enquanto nós estivermos querendo, buscando, Ele está ali, sempre pronto para nos ouvir, sempre pronto para agir em nosso favor, sempre pronto para nos perdoar, para nos restaurar, para nunca, porque quando fala que ele te guardará em todo o tempo, né? Ele não tosquenejará e nem dormirá, porque Ele é o guarda de Israel. Sabe o que é o guarda? Muitas das vezes as pessoas contratam, né, as pessoas ricas e famosas aí. Ontem mesmo, por acaso, eu passei ali no Porto, eu vi um monte de polícia ali perto da igreja católica do Porto. Eu disse: gente, que negócio é esse, né? Pessoal, alguma coisa aconteceu aqui. Aí, enquanto a Lucélia foi numa loja lá que ela queria comprar um negócio, eu comecei a observar e eu vi o prefeito de Muriaé, né, e toda a sua turma ali, né, estavam reinaugurando, se eu não me engano, um lugarzinho do pessoal fazer exercício, né, botando uma placa lá. E para isso mobilizou um eito de polícia, tinha polícia de carro preto, polícia militar, tinha polícia de tudo quanto é jeito, porque eles precisam de um guarda. Agora o servo do Senhor, você fala assim: ó, eu não sou prefeito, eu não sou vereador, não sou deputado, não sou presidente, mas olha, os olhos dos homens não veem, mas os olhos espirituais veem que muitos mais são os guardas do Senhor que estão ao nosso redor, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Você está lá no seu serviço, tem um guarda do Senhor cuidando de você. Aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Vai ter 1000 que vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você que teme,
que sabe que o Senhor te guarda, você não será atingido. O homem confia nos montes, num monte de músculo, num monte de dinheiro, num monte de muita coisa. Mas nós confiamos no Deus que fez os céus e a terra, no Todo-Poderoso, que criou a minha vida e a sua, e que nos ama em todo o tempo, e que guarda, que cuida, que zela por nós. É esse Deus que fala para nós assim: o sol não vai te molestar de dia e nem a lua de noite. Meus irmãos, o sol muitas das vezes ele traz castigo sobre a nossa pele. Se você, né, há poucos dias eu estive na praia, né, passei para a mulher, passou protetor, nem eu, né, que eu não me cuido muito disso não me ligo muito nisso. A Luciana passou protetor em mim e tal, mas tem o telhado, irmãos. O telhado ficou pouco, rapaz, de noite, mas ardia a cabeça. Aí eu falei assim, gente, não sabia que tinha que passar protetor até nos cabelos agora, mas é porque o telhado está pouco. E o sol é assim, ele às vezes traz moléstia, ele é bênção, tá, irmãos? Porque o sol, às vezes, muita gente aí, principalmente depois que passou essa pandemia, tem muita gente que vai no médico hoje e o médico sempre indica a tal da vitamina D, porque está em falta. E sabe o que é vitamina D? Onde se adquire? No sol. Mas aqui fala da moléstia, porque às vezes o quê? É uma queimadura, né? E como eu disse para os irmãos, vai saber quantos dias o pessoal caminhava. Mas eles iam sabendo que o Senhor seria aquele refúgio que eles precisavam na hora do sol. O sol pode nos lembrar de momentos, às vezes, difíceis da nossa caminhada, onde a coisa arde, onde a temperatura cresce, onde as coisas nos apertam, onde o calor aumenta. Aí você fala assim, gente, eu não vou suportar, sabe? Eu não vou conseguir, estou cansando, estou suando, estou perdendo. Mas o Senhor vai dizer, o sol não vai te molestar, porque assim como ele foi lá com o povo dele lá na saída do Egito, aonde ele colocou uma coluna de nuvem para proteger o seu povo da moléstia do sol, até hoje o Senhor nos protege das nossas provas, irmãos, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Ele é a coluna que está junto de nós para nos proteger e não dizer, não vai te molestar, não vai te machucar. Você pode até fazer como os colegas, os amigos de Daniel, são lançados na fornalha, mas eles saem de lá, nem cheiro de fogo tinha neles. Eles passeavam, e assim somos nós vamos passeando, enquanto para muitos é pesado caminhar para a igreja, é difícil ir no culto, você não sabe o quanto é transtorno para mim poder fazer uma visita, né? Quanto que é dificultoso para mim, né, evangelizar. Tem muita gente que é isso, mas o servo de Deus ele vai passeando, ele vai na fornalha, ele vai andando, e Deus está com ele, porque ele não está sozinho. Assim somos nós, irmãos. O sol não molesta não, o sol é bênção para nós. Quanto mais prova, mais seremos aprovados. Quanto mais luta, mais vitória vem. Essa é a fé do servo. A lua não te molestará também. Aí você fala assim, mas o que a lua pode molestar? Naquele tempo ali, irmãos, haviam lá os adivinhos da Babilônia, os astrólogos. Quem lê Bíblia sabe o que eu estou falando. Muitas das vezes os reis chamam os astrólogos, né? Chama o pessoal da astrologia aí, que estudava, né? Porque eles colocavam sol, lua como divindades. E até hoje, né? A astrologia está aí. Tem muita gente que às vezes vai olhar um tal de horóscopo, né? Como é que vai ser meu dia hoje, né? Rapaz, vou encontrar. Rapaz, vai entrar um na minha vida. Tem gente que acredita nisso tudo. E isso surgiu desde lá de antigamente. E tinha gente que se orientava pelas coisas da lua. E tinha gente, até pouco tempo, que acreditava que a lua mexia até com o psicológico das pessoas, com a alma das pessoas. Tanto que daí vem a palavra, quando o caboclo é meio coisa, eles falam que ele é lunático. Quem nunca ouviu falar? Aí o pessoal fala assim, o camarada está andando lá no deserto, né? Então, lá, ficou lunático, a lua já deu um efeito nele ali, ó. O camarada já, às vezes o camarada só estava precisando beber uma água, rapaz. Né? E água para nós que andamos com o Senhor, não falta a água da vida, né? A água que jorra do céu. E daí por diante. Então a lua não vai nos molestar. Essas coisas dessa vida, irmãos,
Vem um e fala assim, rapaz, você é de qual? Você é do Capricórnio, é do Leão? Rapaz, você viu hoje, o negócio vai ficar feio, hein? Tá? Aí você fala, rapaz, isso aí não me molesta não, rapaz, eu confio no meu guarda de Israel. É nele que está a minha confiança. Não tem previsão, não tem... Não, ó, estão prevendo aí, ó, não vai entrar a Lua, né? Vai entrar o Lula, né? Rapaz, estão prevendo que a economia vai quebrar, estão prevendo que o Brasil vai despencar, e você está assim, e eu estou aqui, rapaz, 1000 vai cair de um lado, 10.000 da minha direita, não vou ser atingido não, rapaz, porque eu sirvo um Deus que fez todas as coisas, que criou minha vida, e que está me conduzindo, não para poder ganhar dinheiro, não para poder ficar rico, mas um dia eu vou chegar lá na Jerusalém Celestial, é para lá que eu vou, e eu vou cantando, que eu tenho um guarda, eu tenho um Deus que cuida de mim, não é monte, não é isso não, meus olhos estão voltados para Deus. Aleluia! O Senhor te guardará de todo o mal. Não é só de um ou de dois, né? Não é só de uma enfermidade. O pastor ali, né, já contou, fui curado de um câncer, glória a Deus. Mas e se vier outro mal, ele vai cuidar. Se o Senhor crê, ele vai cuidar. Se o Senhor tiver fé, ele vai cuidar. Porque o nosso Deus, ele não cuida só ontem. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele guardará de todo o mal. Todo. Seja psicológico, seja contra a sua alma, seja contra o seu físico, seja contra a sua família, seja contra o seu negócio, não importa como o adversário quiser nos atingir, se nós estivermos na presença do nosso Deus e caminhando para a eternidade, caminhando para o céu, não parando, não desistindo, mas crendo, meus irmãos, nenhum mal nos afligirá, de tudo o mal ele nos guardará, e ele guardará a tua alma. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque o lobo, ele pode vir e matar, porque a Bíblia fala, o adversário vem roubar, matar e destruir. E quantos dos servos lá no passado não foram mortos nas arenas? Quantos dos servos lá no passado não foram queimados vivos? Quantos dos servos lá do passado não foram crucificados como Jesus foi? Muitos até de cabeça para baixo que pediu, não crucifica eu igual Jesus, não. Porque se eu ficar igual Jesus, eu não sou, jamais vou ser igual Jesus. Ele é Deus, ele é filho de Deus. E quantos sofreram tudo isso? Quantos foram lançados em fornalhas? Quantos foram jogados aos leões? E muitos, alguns foram livres, como Daniel e seus amigos, mas teve gente que morreu, irmãos, porque a nossa carne, ela pode até perecer, a nossa carne, o homem pode até tocar, mas a nossa alma, essa alma que vive dentro de mim, ela é eterna, e ela vai para cima adorar o nosso Deus, ela vai continuar para Jerusalém. Pode tombar esse corpo, mas a alma não tomba. Ele guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Saia daqui hoje, irmão e minha irmã, sabendo, não importa aonde você entrar ou aonde você sair, saiba que Deus está contigo. Se você está caminhando para o céu, está caminhando para Jerusalém Celestial, Ele vai guardar a sua entrada e a sua saída, desde agora. Talvez você fale assim, olha, eu não sabia disso, mas desde agora e para todo sempre, Ele vai nos guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor me permitiu trazer para os irmãos. Agradeço.